Quem aqui já sentiu saudade alguma vez na vida? Já? Saudade é um sentimento, é uma sensação boa ou ruim? Hein, gente? O que vocês acham? Boa, né? Que dúvida, gente. Hã? Saudade é uma sensação, é um sentimento bom. Porque se você sente saudade, é porque realmente aquilo que te faz sentir saudade é porque foi bom. E você gostaria de viver aquele momento de novo ou estar na presença daquela pessoa de novo, sim ou não? Você está sentindo saudade de alguma coisa hoje? Algo que talvez está lhe fazendo falta e que seria tão importante, talvez, que você vivesse isso outra vez? Coloca para nós ali 1 João 5,19. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Você sabe que é de Deus, sim ou não? Então levanta a tua mão assim e diz assim: eu sou do Senhor. E eu creio no Senhor. E por isso estou aqui hoje. Aqui esse texto diz: nós sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. E talvez nós vamos, nessa noite, fazer a prova dos 9, né? Prova real. Será que somos mesmo de Deus? Ou será que a gente realmente já está no maligno? A Bíblia ela traz essa revelação e que ela é dura, de que há pessoas que estão em Deus, há pessoas que sabem que são de Deus, mas que o mundo já está no maligno. A história, a Bíblia nos conta, e a Bíblia é um livro milenar, que ela nos conta toda a trajetória da vida humana. Que ela nos conta toda a história do povo judeu, do povo de Deus escolhido no Antigo Testamento, e também nos conta a história, a partir de Jesus, dessa nova aliança, dessa nova fé, dessa nova crença, dessa nova igreja, desse novo tempo, de que não só o povo judeu, não só os israelitas poderiam adorar a Deus em espírito e em verdade, mas todo aquele que em Jesus Cristo crer poderia ter acesso, poderia fazer parte, ser de Deus. Poderia ser de Deus também. A Bíblia fala que no início dos tempos, quando Deus criou Adão e criou Eva, Ele deu a cada um deles alguns deveres. E esses deveres gerariam alguns direitos, alguns benefícios. E por conta de uma decisão, por conta de uma ousadia, naquele tempo, houve uma desobediência. E o pecado, ele acabou entrando no mundo pela curiosidade que entrou no coração de Eva para saber o que seria ser igual a Deus. O que seria esse tal mal. E ali a gente vê já o início, a plantação, a semente que o diabo lança no coração do ser humano para que ele pudesse reinar sobre esse tempo, sobre essa terra. E por isso que aqui a palavra diz que sabemos que somos de Deus e também sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno.
E o que isso quer dizer para nós? Essa semana eu estava conversando com os meus filhos, nós estávamos no carro, e ali a gente bate muito papo, né? Eu e eles. E eu estava contando para eles um pouco dessa história em que Jesus, o Filho de Deus, ele então se oferece como um sacrifício, para que então todo aquele que crer em Jesus pudesse ter uma vida e ter uma salvação. E o que eu vou explicar aqui, eu expliquei para os meus filhos, e talvez tem muito crente que não sabe disso. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele estava cumprindo um propósito. O diabo estava em festa, o Filho de Deus morreu. Porém, Jesus morreu e ele não tinha pecado. Jesus, ele se fez o Cordeiro de Deus, aquele que sem pecado, sem mácula, sem ruga alguma, sem culpa nenhuma, se entregou por toda a humanidade. E quando ele faz isso, quando ele morre ali na cruz, quando ele morre naquele momento, e depois ele é sepultado, ele já havia predito que 3 dias depois, ele iria ressuscitar. Teve algumas pessoas que quando Jesus estava no templo, pediram um sinal para ele. E ele disse, olha, em 3 dias esse templo aqui, ele vai ser derribado e vai ser reconstruído. E aí eles apavorados, mas como assim? Eles levaram anos para construir esse templo, tu vai dizendo que vai fazer em 3 dias. Mas ele falava dele, do novo templo, da nova vida, da vida agora que estariam andando com Cristo, que cada um seria o templo do Senhor, que cada um seria agora a habitação do próprio Deus. E aí quando Jesus morre, ele vai lá no inferno e pisa na cabeça do diabo. Diga assim comigo, Jesus pisou na cabeça do diabo. E a palavra fala que o pecado, ele é, ou melhor, o salário do nosso pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós desobedecemos a Deus, o salário desse pecado, e lá no Antigo Testamento, quando alguém pecava, o salário era morte, a pessoa ela era morta. Tanto que em um momento, Jesus estava ali, e aí chegaram os homens e trouxeram uma mulher pega em adultério. E perguntaram para Jesus, e aí Jesus, o que tu vai dizer agora? Porque eles queriam incriminar Jesus. Eles não queriam incriminar a mulher. A mulher já estava condenada para eles. Eles agora queriam pegar Jesus. Jesus nem deu bola para eles. Se abaixou no chão, escreveu na terra e disse assim, olha, faz o seguinte, quem não tiver pecado aqui, atira agora a primeira pedra. A Bíblia diz que o ser humano, todo ser humano peca. E aquele que diz que não tem pecado, já mentiu, já é pecador. Cada um de nós aqui, por mais santo que seja, por mais entregue que seja, por mais que jejue, por mais que ore, por mais que leia a Bíblia, nós vamos pecar. Nós vamos pecar. Jesus, sabendo disso, ele disse, não tem jeito. Ele até falou com Deus e disse assim, Senhor, se possível, passa esse cálice de mim. Mas não tinha jeito. Ele tinha que cumprir o propósito. Existia uma dívida, um preço a ser pago. E você que já teve dívida, sabe como é dívida, né? A gente fica mal com dívida, sim ou não, gente? A gente fica oprimido, a gente fica perturbado, a gente não dorme de noite. A nossa cabeça fica assim pensando, como que eu pago isso, como que eu pago isso, como que eu faço, o que que eu vou fazer, como é que eu vou me livrar disso? E a gente vai lá e faz mais um empréstimo para pagar aquele empréstimo que daí gera mais juro ainda. E a gente vai tentando fazer um monte de coisa
para pagar uma dívida. Só que essa dívida, a dívida do pecado, ela é impagável. Diga impagável. Você não tem como pagar. Eu não tenho como pagar. Ninguém tem como pagar. Jesus era o único que podia pagar. E ele foi a nossa salvação. Ele pagou esse preço. E o preço de um pecado, qual que é, gente? Sangue. O sangue. No Antigo Testamento, alguém que pecava teria que entregar algum animal para expiar por causa do seu pecado. E ali aquele animal, ele era degolado, e o sangue do animal, então, perdoava os seus pecados. Isso já aconteceu lá no Éden. Quando Deus veste Adão e Eva com peles, tirou pele da onde? Da onde que vem pele, gente? Hã? De animal. Houve o primeiro sacrifício. A primeira expiação de pecado já aconteceu lá com Adão e Eva. Jesus, ele foi o último sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, sabendo disso, sabendo dessa dívida que nós não temos como pagar, ele desce no inferno, pisa na cabeça do diabo e tira a sua dívida. Paga a sua dívida, liberta você dessa dívida. Tira você do Serasa. E ele te libertou. Amém? E agora, o que a gente faz com isso? Hã? O que a gente faz com isso? O mundo, ele não vai deixar de ser mundo, não vai deixar das suas perversidades, ele não vai deixar dos seus problemas, ele não vai deixar da prostituição, não vai deixar de acontecer as mentiras, não vai deixar de acontecer nada do que já acontece. Ele não vai deixar de continuar sendo o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Agora, volta de novo lá, 1 João 5,19. Quem sabe que é de Deus, não está mais no maligno. Quem sabe que é do Senhor, não está mais no maligno. Olha o que Jesus fala em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o perdido. O mundo nos leva por um caminho de perdição. O mundo vai te levar para caminhos que vão te conduzir a se perder. Fazer com que você faça escolhas e tome decisões que não agradam a Deus. E muitas vezes isso, somos conduzidos por tantas coisas, como por exemplo, cultura da família. Quantas coisas talvez você aprendeu, você viu, você absorveu da sua família e que continua isso até hoje impregnado em você. E que quando você vê, quando você menos espera, sai aquele negócio. Hã? O pai, ele era bravo, era arrogante, era isso, era aquilo. E você, não gosto disso, não aceito. E você decide fazer diferente. Amém. E até começa a fazer diferente. Mas quando percebe, você está fazendo igual. E aquilo ali se torna uma grande luta para vencer na vida. Aí você se relaciona, você começa a ter amigos, você começa a construir a sua vida, construir a sua vida social. E aí você escolhe amigos seu relacionamento, a sua vida social. E seus amigos começam a lhe conduzir também e lhe apresentar coisas que não agradam a Deus. E a gente muitas vezes
mesmo sabendo que somos do Senhor, a gente quando vê já está no maligno. Por quê? Porque a gente passa a dar ouvido, não para o Senhor, não para Jesus. E quando vê, a gente está com saudade. Saudade do quê, pastor? Saudade de Deus. Quantos aqui talvez estão com saudade? Saudade daquele primeiro amor. Saudade daquele tempo que conseguia orar todo dia. Saudade daquele tempo que ouvia a voz do Espírito. Saudade daquele tempo que servia na igreja e, nossa, que alegria que era. Saudade de poder ser usado por Deus em tanta coisa. Quantos talvez aqui já tiveram o privilégio e a oportunidade de poder em algum lugar, com muita alegria, com muita ousadia, falar de Deus para alguém e se alegrar porque aquela pessoa te ouviu, e se alegrar porque aquela pessoa veio na igreja porque você convidou, mas há tanto tempo não faz mais isso. Por quê? Porque a gente vai deixando que as coisas do maligno vão entrando na nossa vida. E a gente vai criando uma casca, a gente vai deixando que algo vai nos cobrindo, e vai nos separando, e vai nos impedindo de fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Mas Jesus, Ele veio buscar e salvar as coisas que se perderam. Aquele que está perdido. Eu pergunto, você acha que você está perdido? Será que não tem algo na sua vida que se perdeu? Será que não tem alguma área da sua vida em que você está perdido? Faça uma análise. Faça uma reflexão. Como que está a sua vida material? Está boa? Está estável? Está equilibrada? Como que está o seu relacionamento com seu cônjuge? Como que você está a sua vida espiritual? Você sente paz? Você tem convicção e paz de que você está fazendo as coisas que realmente agradam a Deus? Como que estão os teus relacionamentos, tua vida social? Você não está devendo nada para ninguém? E não estou falando de dinheiro. Talvez eu estou falando amor. Talvez eu estou falando em perdão. Você não está devendo nada para ninguém? Será que o tempo de vir à igreja, eu já estou tanto tempo na igreja, não fez você, em vez de entrar para o caminho, saiu do caminho? Hoje eu estava orando, compartilhei aqui antes com os irmãos aqui na oração, hoje à tarde, me preparando para o culto, e eu fui orar a Deus. E no início da oração, sabe quando tu entra assim para orar? Eu disse assim, Deus, que o culto hoje à noite a Ti, e aí na hora o Espírito veio assim, culto a mim? E eu parei de orar. Eu disse, como assim? Como assim? E eu fiquei constrangido. Eu fiquei constrangido pelo Espírito dizer assim, mas o culto está sendo para mim? Será que nós estamos oferecendo realmente um culto para Deus, ou o culto tem sido para nós? Para quem está sendo o seu culto? Para quem você está vivendo? Olha o que diz Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Vosso culto com entendimento. Será que realmente a gente está sacrificando o nosso corpo para nos santificar, a fim de que a nossa vida possa ser luz neste mundo e o Senhor possa olhar assim, esse ali está me cultuando? Sabe o que é um culto racional, amado? Não é você vir aqui e cantar maravilhosamente bem. Não é você vir aqui e saber de cor todas as palavras. Não é isso. É que a sua vida resplandeça Jesus Cristo.
que aonde você está, o Espírito de Deus na sua vida opere prodígios e milagres, reconciliação de vidas, amor, manifestação de fé. Que as virtudes que Deus colocou dentro de você, elas possam evidenciar o temor a Deus. E as pessoas possam olhar, nossa, como tu é zeloso, nossa, como tu cuida bem das coisas, nossa, como tu faz bem as coisas. Porque tudo que eu faço é como para o Senhor. É tempo de nós olharmos e resgatar quem que é o nosso Senhor. Ou você não tem um Senhor? Você sabe qual é o conceito de Senhor? Quem tem Senhor não faz o que quer, faz o que o Senhor quer. Agora, quem tem patrão, até faz o que quer. Ele pede demissão e escolhe outro. Quem tem Senhor não escolhe outro, não. Só tem 2 senhores, a Bíblia diz. Deus ou o diabo. Ou você faz aquilo que agrada a Deus, ou você faz aquilo que agrada ao diabo. A quem você serve? É forte isso, né? É muito forte isso. Porque se nós olharmos para o nosso dia a dia, para as nossas palavras, para a nossa manifestação de fé, para as nossas obras, elas estão refletindo qual Senhor? Qual Senhor? As tuas palavras, a intenção do teu coração, as tuas obras estão manifestando qual Senhor, a qual Senhor você serve. Porque o mundo jaz do maligno, mas tem aqueles que são do Senhor. Olha o que diz lá Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele nos deu vida. Volto 1. Ele nos deu vida, estando a gente morto. Morto por quê? Morto pelo pecado, morto porque separado de Deus, morto porque não servia a Deus, morto espiritualmente falando. É disso que eu estou falando. Você quer morrer em qual Senhor? Você quer morrer com qual esperança? Você quer morrer com qual legado? Você quer morrer com o quê? Sabendo vai para onde? Para onde nós vamos? Para onde você vai? E sabe que tem uma palavra que ela é braba, bem braba, que diz que o Senhor, quando chegar o dia, Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Então significa, meu amado, que pode ter muita ovelha aqui, pode ter muito cabrito aqui. Inclusive eu, se não me cuidar. E é brabo isso, poder dizer isso para dentro da igreja, mas é a verdade, porque nós colhemos o resultado da nossa vida e da nossa vida eterna com Cristo, é o que você faz hoje. Só que eu escuto muitas coisas do tipo assim, mas eu não consigo, pastor, mas é difícil, pastor, como é que eu vou fazer? Mas eu não posso. Amado, tudo é possível aquele que crê, no que você crê. E eu quero falar nessa noite para vocês, eu quero tentar nessa noite, segundo a graça de Deus e por meio do Espírito Santo, que Ele quebrante, que Ele vai constranger o teu coração, para que você reconheça Jesus como teu Senhor de fato e teu Salvador, para que você mantenha a tua salvação e você viva por Ele e para Ele. Porque todas as coisas são dele. Mas eu não vejo, eu também não. Mas aonde está? Eu sei que ele mora no meu coração. E ele mora no teu. Você precisa crer. Você precisa confiar. E você precisa viver. À medida que você crê, confia e vive, você vai ver.
você vai passar a ver as coisas de Deus na tua vida acontecendo, os milagres de Deus operando. Mas se você não crer, se você não confiar, você não vai conseguir ver. E aí você vai dizer assim: são loucos. Como pode? Mas como é que na vida dele? Sim, porque ele crê, ele confia. Mas como é que na vida do outro? Porque ele crê e ele confia. Porque ele crê e ele confia. Se você não mudar a sua maneira de pensar, como diz lá Romanos 12:2, olha o que diz Romanos 12:2. O apóstolo Paulo, ele é muito sábio, e ele vem com essa instrução, que nós não podemos nos conformar, que nós não podemos aceitar a situação da qual estamos vivendo. E que situação é essa? É de não viver um culto racional a Deus. Que é o que ele fala no verso 1. Não se conforme, não aceitem viver de qualquer maneira, mas antes transformem a sua maneira de pensar, renovem, vejam as coisas de outro ângulo, passem realmente a buscar, a entender a realidade das coisas. Porque, meu querido e meu amado, entenda, existe um mundo ideal, mas existe um mundo existe um mundo ideal, mas existe um mundo real. E esse mundo real diz que o inimigo, o mundo já nele. E você não souber usar as armas que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, a graça, a unção, o talento, a capacidade, o dom, você não vai conseguir dar a vida eterna. Amém? Nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar acerca das coisas, de ver as coisas pelo ângulo certo das coisas. Sabe qual é o problema de hoje de ver as coisas no ângulo certo? É que hoje tudo é relativo. Tudo é relativizado. A democracia do Brasil é relativizada. A verdade é relativizada. Estão relativizando a Bíblia. Usam alguns textos para servir de pretexto para aquilo que quer fazer, relativizando a Bíblia. Mas não é bem assim, não é bem assado. Não, mas não é por aí o caminho. É qual o caminho? Só tem um, Jesus Cristo. Enquanto você começar e continuar a relativizando as coisas, para você justificar, para que aquilo que você faz se torne certo para você. Hoje eu vi um vídeo de mais uma misericórdia, mais uma bobagem. Agora, eu vi uma pessoa dizendo assim, que não se chama Flamengo, se chama Framengo. Por quê? Porque é a nova linguagem, né? A linguagem, não sou racista, eu estou falando o que eu vi. Porque é a linguagem dos negros, segundo a pessoa dizendo. A linguagem certa é essa, é Flamengo, a gente troca o L pelo R. Não é mais nada com L, é tudo com R. É o português africanizado, segundo chamaram. O que é isso? Relativizando a língua portuguesa. E aí alguns fazem isso e vão imprimindo isso no coração dos outros e vão tornando isso verdade. E uns vão acreditando. E para tudo é isso, né? Para tudo está assim agora. Uma pessoa vai lá, se posiciona e diz, não, mas isso é a verdade. Não, isso é o que está certo. Não, isso agora é assim. E aí qualquer outro que fala o contrário é taxado de homofóbico. É taxado de, é racista. É taxado de, não sei o quê. Agora, se tu fala a verdade, que a palavra de Deus é bullying. É homofóbico. A verdade, de fato, não pode falar. O que você prefere? A verdade verdadeira ou a verdade relativizada?
aquela que te permite fazer o que tu quer, que deixa tu pecar, que não tem problema, só que tem uma coisa: tudo que nós fazemos tem consequência, e o pecado traz consequência. Se você não quer dormir à noite mais, está tudo bem, continua fazendo isso. Se você não quer ter paz, está tudo bem, continua relativizando a verdade. Se você acha que Jesus foi só um personagem e que não é de verdade, está tudo bem, tem o preço para isso também. Amém? Olha o que diz Efésios 6,12, um alerta, porque a gente viu ali que o mundo jaz no maligno e que existem principados e potestades que vão influenciando as pessoas a fazer aquilo que o maligno quer. E aí, nessa carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele diz assim: porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne. Ela não é. Não é contra as pessoas, e sim contra esses espíritos. Essa influência do mal, que ele chama de principado, potestade, dominadores do mundo tenebroso, e as forças espirituais do mal, que estão aonde? Nas regiões celestes. Quem aqui já teve a sensação de que você estava ou em casa, ou no trabalho, ou caminhando na rua e alguém observando você, você olha para ver, cadê? E não tem ninguém. Quem já aconteceu isso? Bastante gente, né? Apresento a vocês. Está escrito ali, ó. A nossa luta não são contra as pessoas. Não é contra aquela pessoa que te fala, que te fere, que te machuca. A nossa luta é contra as influências que utilizam as pessoas para machucar você. E aí, meus amados, quem está em Cristo tem total autoridade e poder para cancelar estas coisas. Mas você está em Cristo? Você sabe usar isso? Você está vivendo disso? Você crê nisso de verdade? Você quer ver coisas acontecendo na sua vida que talvez você nunca imaginou? Você precisa conhecer Ele. Olha o que diz João, capítulo 1 a seguir ali. Desde o verso 1, vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem que é o Verbo, gente? Jesus. Pode continuar. Ele estava no princípio com Deus, no princípio de tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas, elas não prevalecem contra ela. Olha que revelação maravilhosa, gente. Jesus é a luz, e a luz veio para os homens, e as trevas, elas não têm poder contra a luz. Para aquele que está em Jesus, tem a luz de Cristo, e é iluminado. Se você, porventura, está ou estava em trevas, quando você recebe Jesus na sua vida, quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não anda mais em trevas. E o que são as trevas, pastor? São as manifestações do mal, do diabo, desses espíritos que atuam na sua vida. E às vezes isso vem atuando por gerações, passando de pai, avô, bisavô, até chegar em você. Mas quando alguém se posiciona, crê, confia e recebe essa luz na sua vida, não anda mais em trevas. Não tem mais isso sobre a vida, porque agora ele é luz.
ele é dirigido pelo Senhor, agora ele tem um caminho para andar, a vida dele é clara, ele sabe por onde ele deve caminhar, e ele não é mais confundido. Olha que maravilha isso, gente. Quantas vezes talvez você já ficou confuso na sua vida? O que eu faço da minha vida? O que eu faço agora? A luz, ela está aí, para todo aquele que nele crê e confia. Porque ele ilumina o teu caminho e você não vai ficar confundido. Por que a gente fica confundido? Alguém em trevas, alguém na escuridão sabe o caminho? E estar confundido, estar confuso, sem saber o caminho é o quê? Não é estar em trevas? Será que não está faltando mais luz na sua vida? Será que não tem áreas da sua vida em que a luz ainda do Senhor Jesus não resplandeceu? E por isso está confuso? Por isso está sem direção? Por isso que ainda você não sabe que caminho seguir? Pode continuar? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, a todo que nele crê. O verbo, ele estava no mundo, Jesus ele veio no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, não quis ele. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Triste, né? Talvez Jesus com saudade de nós. Veio para ser recebido e não matou saudade. E o que mais? Mas a todos quanto receberam, alguns o receberam, deu-lhes então o poder. Que poder foi esse? De serem feitos filhos de Deus. Aquela historinha de que todo mundo é filho de Deus é só para carrochinha. Não é verdade. Filho de Deus é quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Filho de Deus é aquele que anda em obediência ao Pai. Filho de Deus é aquele que ouve, escuta e faz. Esse é filho de Deus. Aquele que recebe a Jesus é filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Você crê que Jesus vive? Ele não está mais no madeiro, meus amados. Então, se você tem um crucifixo ainda com Jesus pendurado, aqui arranca. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou, ele está vivo. Isso é uma simbologia errada. A cruz está vazia. Você quer ter um crucifixo com uma cruz vazia? Pode ter, não tem problema. Agora com Jesus ali, meu filho, Jesus ele ressuscitou, ele não está mais na cruz. Amém? Ele não está morto, ele está vivo. E isso são algumas coisas que a gente, sem querer, querendo, vai tendo na nossa vida por falta de entendimento. E acaba se tornando, às vezes, uma religiosidade, uma tradição, e às vezes até um ponto de contato, que vai permitindo que a gente vá adorando coisas, substituindo o Senhor de fato e de verdade na nossa vida, idolatrando coisas, e Ele não está ali. Ele não está ali, gente. Quantas vezes eu, pela minha ignorância, quando mais novo, ensinado pelos meus pais, eu me dobrava por uma estátua. Me ajoelhava. Ia para a casa da minha mãe, aquela santinha, nem lembro o nome, né? Que passava na rua com a família. E todo mundo recebia. E ali, quando vinha, a gente tinha que, né, se dobrar na frente e fazer as orações, as rezas, né? Nem a oração, é reza. Mas eu pergunto, o que pode
esse livro aqui fazer por mim? Tem vida? O que pode uma estátua fazer por você tem vida? Está vendo quanta coisa óbvia a gente às vezes não se pergunta a origem das coisas e vai fazendo, simplesmente replicando coisas e coisas erradas, e não sabe por que a nossa vida não dá certo? Não sabe por que muita coisa da nossa vida não vai para frente? Que a gente está preso em algumas tradições e a nossa vida não deslancha? Se a gente olhar os 10 mandamentos, que é algo que todo cristão conhece e sabe e crê, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, não adorar outros deuses. É o que diz o primeiro mandamento, e é o que a gente muitas vezes acaba aprendendo. A gente acaba adorando várias coisas no lugar do próprio Deus, no lugar do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque só teve um que morreu por nós, e o nome dele é Jesus. Tem um ditado popular que diz, né, para que ir a santo se pode ir a Deus, não é? E a gente às vezes quer fazer paradas no meio do caminho, para tentar achar algum suporte. Não precisamos disso, porque nós temos livre acesso ao Pai. Amém? Verso até o 14, o 13 agora. As quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o 14. E o verbo, então, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o único, unigênito do Pai, o único do Pai. Glória a Deus. Por isso, meus amados, Deus enviou seu Filho. Ele deu o seu Filho para nos resgatar, para pagar a dívida que nós tínhamos. E eu pergunto, como você é grato a Deus com isso? Você presta culto a quem? Como é o seu culto? A gente trata Jesus, às vezes, como qualquer outra coisa, meus queridos. Não, ele tem que vir primeiro. Haverá dias e tempos, a Bíblia diz, que as pessoas vão clamar e não vão mais encontrar. E aí vão lembrar, vão ter saudade dos dias como hoje. Por que eu não fiz mais? Por que eu não criei? Por que eu não obedeci? Por que eu não deixei a minha velha natureza de lado? Haverão dias, e não faltam muitos, de que a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus não vai mais poder ser pregada. E aí vai haver saudade. Saudade do louvor, saudade, não sei se vão ter saudade de mim, né, mas saudade de ouvir a palavra, saudade de estar na presença do Senhor, saudade. Não deixe a saudade ficar muito grande, viu? Volte logo a se reencontrar com Ele, em nome de Jesus. Jesus é o único, meus queridos, que Ele pode nos tirar das trevas. Olha o que diz Lucas 9:56 lá. Pois o Filho do Homem, Ele não veio para destruir. Ele não veio destruir. Ele não veio acabar com a tua farra. Ele não veio acabar com teus dias de bebida. Ele não veio acabar com os dias de que você fazia coisas que você achava que estava tudo certo. Ele não veio destruir ninguém, mas Ele veio te salvar. Ele veio porque Ele te ama, Ele veio porque Ele quer te ver bem, Ele veio porque Ele quer que você ande todo dia com Ele. E Ele é tão bom, e Ele é tão maravilhoso, que Ele diz que quando nós fazemos estas coisas,
que agrada a Ele. Ele também tem o grande prazer de nos dar tudo aquilo que o nosso coração quer. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Bata e a porta vai se abrir. Eu estou aqui. O Senhor, Ele está o tempo todo disponível para você. E você está disponível para Ele? Você está disponível para Ele? Jesus, meus amados. Jesus é a coisa mais importante. Jesus, Ele deveria ser a coisa mais importante na minha e na sua vida. Ao acordar, tudo que nós fomos fazer. Uma das coisas que me marcou muito assim no início da minha conversão, e eu não entendia isso, e eu ficava incomodado até, porque eu acordava e vinha para mim, na minha cabeça já vinha louvores, na minha cabeça já vinha coisas de Deus, e aquilo parecia, como eu não entendia o que era aquilo, parecia uma perturbação até. Eu disse, mas eu não paro de pensar nisso. Mas o que é isso? E aquilo era o tempo todo. Eu disse, mas o que é isso? Mas eu sentia alegria. Mas eu sentia paz. Só que aquilo ocupava o tempo todo a minha mente. O tempo todo aquilo estava na minha cabeça. O tempo todo. Você já teve o privilégio de você acordar já com louvor na cabeça? Já? Sim. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. De você fazer algo e vir na sua mente o tempo todo. Isso da palavra de Deus. Isso o que eu ouvi no culto. Isso que eu quero que tu faça. É maravilhoso. Um dia, eu estava no meu trabalho, anos atrás, e eu fiquei, o Espírito de Deus me inquietou demais. A mãe do meu chefe, ela estava internada na UTI. E naquela semana eu vi um movimento da família assim, e eles preocupados, muito preocupados com ela, e já meio que preparando as coisas, porque eles imaginavam que ela ia morrer. Ela já era uma pessoa de muita idade e ela estava na UTI. Na época, eu não lembro se era o Hospital São Rafael ou já era Unimed ali no Novo Hamburgo. Mas faz anos, então acho que era São Rafael ainda. E naquele dia, um dia muito específico, o Espírito de Deus me inquietou o coração e disse assim para mim, ora por ela. Eu disse, mas como é que eu vou orar? Mas meu patrão sabia que eu era crente. Mas nunca me deu muita brecha para mim falar de Deus para ele. Mas ele sabia, ele viu o meu comportamento, ele viu a minha mudança, ele viu muita coisa. Me ajudou muito. E aí naquele dia o Espírito me inquietou. E eu sempre tive um pouco de receio de falar algumas coisas para ele. Ele era o meu primeiro chefe. Eu comecei a trabalhar lá com 16 anos de idade. Então, todas as oportunidades e crescimento que eu tive foi com ele. E ele era como que fosse um pai para mim. Então, para o pai, às vezes, o filho não sai falando tudo que quer, né? E eu tinha esse receio, às vezes, de falar algumas coisas para ele. Mas naquele dia, o Espírito Santo de Deus me deu ousadia. E eu fui na sala dele e disse para ele assim, olha, eu senti no meu coração que eu tenho que orar pela tua mãe. Claro, se tu permitir, eu gostaria de poder ir orar lá por ela no hospital. E na mesma hora ele me respondeu assim, tu pode, hoje o meio-dia a gente vai visitar ela, tu vai comigo. Eu olhei, nossa, que rápido. Amém. E fui. Cheguei lá, então uma parte da família, até onde eu tinha conhecimento, eles se diziam todos cristãos, mas eu sempre digo, e não se ofendo com o que eu vou dizer, porque uma boa parte dos cristãos, eles são meio espírita. E eu provo para você. Quer que eu provo? Lê horóscopo?
não passa debaixo da escada, porque vai... A vassoura atrás da porta, e um monte de mandinga assim, né? E se isso não é espiritualizar, né, espiritizar as coisas, então eu não sei o que é. Mas eu também fazia isso, e eu não estou criticando, e eu estou dizendo que é a realidade. E então, uma parte da família se dizia espírita, mas se dizia cristã. E eu cheguei lá, e então ele tem um irmão, né, são 2 irmãos, e ele chegou, e quando eu cheguei com ele, ele disse assim, olha, o Ney vai orar pela mãe. Eles me olharam, tudo meio atravessado, eu digo, ai, né? Disse, mas tá bom. E claro, UTI, entra um monte de gente, só entra 1 ou 2. E eu tive o privilégio de ser um deles. E entrou só eu e mais um parente. E eu fui o primeiro ainda. E disse, pode ir lá. Eu fui. Cheguei lá, ela estava toda entubada, né? Realmente ela estava num estado bem crítico. E falei um pouco de Deus para ela ali. E disse para ela, a senhora aceita que eu possa orar pela senhora? A senhora crê que Jesus pode curar? E ela balançou a cabeça assim, muito mal, né? E eu orei por ela. Orei e não aconteceu nada. Tá bom, fiz a minha parte. O Senhor disse para mim orar, eu vim orar, né? Só que naquele tempo eu tinha medo de orar, porque às vezes eu orava e morriam, né? E às vezes eu orava, não acontecia nada, e às vezes eu orava e curava. Tá bom. Então podia acontecer 3 coisas. Enfim, fui para casa, continuei as coisas, e alguns dias depois, não vieram me contar. Eu fiquei sabendo que ela estava em casa. E a senhorinha durou anos ainda. Durou muitos anos. Durou muitos anos. Amado, entenda algo. Se você crê em Jesus e confia, só obedeça. Não é você. Não é você. É o Deus que habita em você. Ele que pode todas as coisas. E Ele nos deu essa tarefa. Ele nos deu esse privilégio. Ele nos deu graça e esse poder no nome dEle. E olha, quer ver? Ó? Deixa eu ver como é que estão as horas lá. Deixa eu ler isso aqui rapidinho. Só para embasar o que eu quero dizer aqui. Mateus 3:13. Eu vou ler bem rapidinho. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí ele admitiu então, beleza, vou te batizar. Batizado Jesus, saiu logo da água. E olha aqui, gente, o que aconteceu. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo num formato de pomba. O Espírito de Deus não é pomba, tá? É numa simbologia, tá? Como pomba, e ele veio sobre Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia, confirmando, este é o meu filho, e eu tenho prazer nele. Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e a partir dali começa todo o ministério de Jesus. E ele diz, olha, assim como eu também recebi o Espírito, assim como eu sou o próprio Deus, tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu também vos dou autoridade, eu também dou para vocês esse poder, eu também outorgo vocês a fazerem as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores, mas é para quem crê. É para quem crê, porque ele diz, se tu crê como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá.
Você precisa crer e confiar. E quando nós cremos e confiamos, tudo é possível. E é maravilhoso saber, gente, que esse mesmo Jesus, que morreu por mim e por você, que também foi batizado. Você já é batizado? Jesus, ele foi o nosso modelo de ser cristão. E a gente vem trazendo, às vezes, um monte de dogmas, né? Um monte de crenças do mundo, e o mundo jaz no... Um monte de crença do mundo, e tentando introduzir na nossa agora vida cristã. Querendo adaptar. Não, mas isso dá. Isso não dá. De novo, relativizando o evangelho. Isso eu faço. Isso eu não faço. Isso eu posso. Isso eu não posso. Isso é verdade. Ah, não é bem assim. A Bíblia diz ou é sim, sim, ou não, não. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor é bom. E depois que Jesus foi batizado, olha o que ele começou a fazer, gente. Mateus 4:23. Olha que maravilha. Jesus começou a ir nos lugares. Percorria Jesus a Galileia. E começou a ensinar as pessoas. Ensinando nas sinagogas. Pregando o evangelho. O que significa evangelho? Pregando boas novas. As boas novas do reino. As boas novas do reino de Deus, do governo de Deus. E quando ele pregava, quando ele ensinava, e as pessoas ouviam, e as pessoas então passavam a crer, ele fazia o quê? Curava as pessoas de todas as doenças. Você está enfermo? Você está doente? Jesus pode te curar também. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa confiar. Porque se você crê e você confia, as coisas vão acontecer. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois então meus discípulos. Se você crer e permanecer, você passa a ser discípulo. E aí o que acontece daí no 32? E aí você passa então a conhecer uma verdade, a conhecer algo que realmente te traz luz aonde você vive em trevas, a conhecer algo, uma verdade que te mostra um caminho, uma realidade que você não conhecia antes. E aí você passa até de manhã acordar cantando. Aí você, quando percebe tudo, você vê Deus no negócio. Você tudo tem uma resposta para a necessidade. Quando vem um desafio, você está tranquilo, você tem paz, porque você sabe quem é o teu Deus. Você confia, você não duvida, porque a verdade está em você. E aí automaticamente, naturalmente, você passa a ser liberto. Você passa a ser curado. Você para agora de ser frustrado. Você para agora de ser depressivo. Você para de ser uma pessoa oprimida, presa. Agora você tem liberdade. Você não é mais escravo. Você já não mais do maligno. Agora você tem vida. Mas você precisa crer. Você precisa obedecer. Você precisa confiar. E essa verdade vai te libertar. Essa verdade vai te trazer liberdade. Essa verdade vai te trazer esperança. Essa verdade vai te trazer fé. Essa verdade vai fazer com que os teus sonhos sejam concretizados. Mas tudo isso tem um nome. E esse nome se chama Jesus Cristo. Que não está mais numa cruz, mas Ele morreu e ressuscitou. E Ele está aqui. De que maneira? O seu Espírito
O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar. E ele é a promessa. Ele é o novo e vivo caminho. Ele é aquele que você todos os dias, aonde você vai, quando você acorda, aonde você está, você diz: e aí, Espírito, como é que está a situação? Ah, não estou legal hoje, o que será que está acontecendo? E ele vem. Que nem na oração que eu fiz hoje à tarde. Vem, nós queremos te cultuar. Cultuar a mim? Como assim? E ele fala a verdade. Ele te mostra a verdade. Ele te mostra a realidade. Ele te mostra o caminho. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem crê nele, como diz as Escrituras, diz lá João 8,37, o que acontece? Eu ia ler. Quem crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fique de pé.